Então, irmã Fátima, poderia orar para a gente iniciar? Posso, não sei muito não, mas vou fazer o que sei. Então, oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Deus, por mais um dia de vida, e obrigado por essa reunião que se reinicia, Senhor, dá-nos força, sabedoria, e abre nossas mentes, nossos corações para entender e pôr em prática a sua palavra, Pai. E peço por todos os irmãos, aqueles que estão assistindo, que não estão, que o Senhor guarde e dê saúde, força e bênção para todos nós. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, estamos em Tito, capítulo 3. Creio que vamos fechar o livro hoje. E vocês me lembram de perguntar, a gente decidir no final da aula, se nós vamos direto para 2 Timóteo. Semana passada, falamos que poderíamos também estudar Filemão, antes de ir para 2 Timóteo, que Filemão só tem um capítulo, seria, pelo menos teoricamente, um estudo de um dia. Seria bom continuar só um só, né? Aí na outra semana começa. Então, a gente fala sobre isso no final, ver se chega mais alguém. Então, Sueli, você poderia fazer a leitura hoje? Tito, capítulo 3. São 15 versículos. Posso sim. A minha Bíblia é a NVI. A conduta cristã. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, Amém. que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente estas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma está condenada. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo enviam-lhe saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Amém. Amém. Obrigado. Então, lembrando que aqui Paulo está dando conselhos a Tito, Tito que vai passar a mensagem para a igreja, né? Então, voltando lá para o versículo 1, qual é o nosso dever diante das autoridades?
Até já vimos isso em 1 Timóteo, não foi? Olhem. Obedecer. Boa noite para todos. E assim, obedecer, com certeza, fica pronto na hora. Respeito, seja sempre pronto a fazer tudo o que é bom. Muito bem. Eu gostei dessa parte, né? Fazendo tudo que é bom. Até essa palavra fazer o bem, boas obras, vimos semana passada e vamos ver mais de uma vez nessa leitura aqui no capítulo 3. Quando estava preparando a aula, cheguei no versículo 2, eu pensei, se nós praticássemos o versículo 2, já estaríamos indo muito bem. Que eu pensei, quantas vezes eu me pego criticando alguém, falando mal de alguma coisa, reclamando, né? E aqui ele fala, não calunie ninguém. Isso logo depois de falar sobre as autoridades, né? E nessa época de eleições, temos que ter muito cuidado com nossas bocas, né? É verdade. Sejam pacíficos, amáveis, mostrem sempre a verdadeira mansidão para com todos os homens, com todas as pessoas. Também essa palavra mansidão me lembra que muitas vezes não é o que a gente fala, o que a gente faz, mas como nós fazemos, como nós falamos. Eu sei que aqui em casa, geralmente meu erro, né, eu não xingo palavrão, não chamo ninguém de nome feio, mas quando eu erro é o tom de voz, é o jeito de falar, né? É falta de mansidão. Então, isso nós temos que cuidar sempre, não é? A curva do cortisol vai na cabeça e a pessoa se irrita. Mais alguém quer comentar sobre o versículo 2? Vou só completar um pouquinho aqui. Sim. É que eu vejo que aqui só tem conselhos bons. Se nós obedecêssemos e fizéssemos menos um quarto, uma metade do que eles falam aqui, eu acho que já estava bastante razoável. Já seria uma boa melhora, né? Eu acho. Sandy? É que eu acho que tem uma palavra que também está aqui, né, na nossa apostila, e às vezes é a falta de humildade que a gente tem. Muitas pessoas acreditam que por ter estudo ou um pouco de condição econômica, talvez, eu já recebi assim, até por ser estrangeira aqui nesse país, muitas vezes as pessoas têm um pouco de soberba, né? A pessoa acha que é melhor, que é Mas seja mais... bem-vindo no nosso país, seja bem-vinda. Obrigada, minha irmã querida. Não, tem muita gente que recebe muito bem, mas tem outras pessoas que pensam que o estrangeiro vem quitar uma oportunidade, vem tirar um trabalho ou algum serviço do país que poderia ser empregado por outro brasileiro, né? Eu entendo, não vou julgar isso. Mas, na verdade, irmãos, eu também teve uma época que eu também, porque somos humanos, e muitas pessoas falhamos nisso. Acreditamos que somos melhor e, na verdade, ninguém é melhor do que ninguém, né? Quando a gente entender isso, que não importa a idade, não importa a condição econômica, não importa nada disso, e a gente enxergar o outro como um irmão, como todos iguais, porque Jesus deu a sua vida por todos nós, sem importar, né? Então, quando a gente entende isso, a gente trabalha nisso também, nos seus defeitos, para poder melhorar. Porque a humildade vai levar você para ser uma pessoa pacífica, amável, né? E com mansidão, sobretudo, porque muitas pessoas temos esse problema de mansidão, né? Mas tudo, como a irmã Fátima falou, tudo que está escrito na Bíblia, eu já analisei isso, não é um sacrifício para nós. Eu acho que são assim, ensinanças que só nos vão trazer uma vida mais tranquila e melhor.
só trazem paz e sabedoria. São palavras muito sábias. A gente só precisa, Verdade. eu acredito, aceitar e trabalhar mais nisso. É verdade. Então, aqui, quando chegamos no versículo 3, me lembra uma passagem em Efésios e passagens em outros lugares. Rony? A Lídia levantou a mão? Ah, tá. Eu não vi. Posso falar? Pode, claro. Deixa eu abaixar a mão aqui. Então, aqui no 2 fala, sejam calmos e pacíficos, sabe? Não é fácil, mas rapidinho vou contar uma situação de hoje. Eu fui calma, fui pacífica, mas eu falei assim, tem uma moça que vende frutas aqui na esquina todo dia, e aqui é frio e tem chovido todo dia. Ela tem um guarda-sol, que na verdade é um guarda-chuva, né? E ela sempre passa, ó, vizinha, morango, uva e pinhão agora. Aí hoje fui comprar lá com ela, eu sei um pouco da vida dela, ela tem 2 filhos, ela nunca falou do pai, então ela batalha pra caramba, trabalhadora. Aí tinha um senhor ali do lado vendo pinhão, né? Vendo pinhão e tal, e ficou eu esperando ela atender. E aí ele falou, mas quanto que é? R$15, daí não dá para você fazer por 12? Ela falou, não dá, porque eu só tenho R$3 de lucro, se eu fizer, eu não tenho lucro. Eu fiquei vendo. Aí eu olhei para ele, assim, super bem vestido. O sapato dele é de uma marca, Kets, nem sei se é assim que pronuncia, é o sobrenome da Holly. É uma loja que não tem nada abaixo de R$1.000, só uma carteirinha assim é R$700. Fiquei só vendo, né? Daí chegou uma hora que eu falei assim, faz o seguinte, dá opinião para ele por 12 e eu pago a diferença. Sabe? Aí ele ficou tudo assim, não, eu só estou falando com a moça. Eu falei, não, estou falando de boa com o senhor. É o seguinte, quando o senhor vai comprar esse sapato, o senhor pede desconto lá no shopping? Não pede, né? Mas fica com calma, mas minha boca é sincericida, né? Como o pessoal me chama. Falei, quando o senhor vai comprar esse óculos caríssimo, que eu estou vendo pela marca aqui do seu óculos, o senhor pede desconto, o senhor pedir para a moça aqui, leve a sua opinião, eu vou pagar para ela. Ele foi embora. Aí eu falei para ela, se perdeu o cliente por minha causa, né? Vou pagar o pinhão. Ela falou, não, ele passa todo dia aqui, não compra, só acha defeito. Mas eu paguei para ela, paguei. Mas eu não resisti, eu falei, calma, serena, mas eu não consegui me controlar, porque... Assim, deu uma chicotada, né? Deu uma chicotada, né? Moça, da chuva ali, daquele frio, vento de Curitiba, e o cara me pedindo R$3 de desconto, gente. É Tá. isso. Vamos para o versículo... O que acontece? Sim. O que acontece? Tem gente que vive pela aparência, né? Uhum. Tem gente que vive mais pela aparência. Como eu vi um amigo meu falou que em Copacabana sai aqueles caras, aqueles carrão, canetinho de ouro do bolso, passa na portaria, o cara, doutor, bom dia, doutor. Ele sai. Aí o cara falou, eu conheço lá onde ele mora, as empregadas dele, tudo com salário atrasado, e ele só come mais sanduíche, porque ele disse que ele está com uma dívida enorme. Quer dizer, o cara sai todo bonitão, levando o nome do doutor, só pela aparência, entendeu? Também acontece. Pois é. Francisco? Seu microfone, Francisco, está fechado. Tá me ouvindo agora? Sim. Na minha vida, 70 anos, eu nunca vi uma pessoa comprar uma briga como essa senhora aí. Né? Então. Mas ela me fez lembrar uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava passeando, isso tem pouco tempo, tem mais ou menos um mês, eu estava passeando com a minha cachorrinha, e na Uruguai, a cachorrinha fez cocô. E eu carrego uma bolsinha para pegar o cocô dela, que vem junto com a coleira dela, num tubozinho preto, assim, bota... Né? E eu estava puxando já o saquinho para apanhar o cocô da cachorra, e a mulher parou para mim assim, uma senhora de idade, ela tinha uma cara de uns 80 anos. Aí falou, você vai deixar esse cocô aí? Rapaz, aquilo me subiu uma raiva. Eu olhei para a cara dela, aí fiz assim, não falei nada, mas fiz assim.
Tá me chamando de maluca? Digo, eu acho que sim. A pessoa assim, eu acho que estou chamando de maluca sim. A senhora não está vendo que eu estou pegando um saquinho para apanhar o cocô dela, não? A senhora só pode ser maluca. Aí tudo bem, a mulher foi embora e eu também fui embora. Rapaz, Cega, no outro, eu no era outro cega. dia, Que bom que no está outro dia, A estudando. mulher maluca não era cega, Francisco, ela não viu. no outro dia eu descobri que a mulher mora na minha rua. Então, E todo dia ela passa. Eu não sei se ela caiu na real, se ela foi grossa, se eu fui grossa, ela também foi grossa. Não parou para pensar duas vezes para me chamar a minha atenção. Aí ela passou a me dar bom dia e falar comigo. Também ninguém nunca mais tocou no assunto, né? Aí então, vamos, ela comprou uma briga que não era dela, eu já estava limpando. mas Né? vamos lá. Vamos então ler aqui, eu vou ler do 3, é difícil parar, né? Do É. 3 ao 7, que mostra o negativo e depois a mudança e o lado do que Cristo faz. No 3 diz, houve tempo em que nós, eu e você, éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Nós vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas, quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestar a bondade, o amor pelos homens, não por causa de ato de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Então, que contraste maravilhoso, né? Então, nosso privilégio de abandonar essa vida que nós estamos cercados por pessoas fazendo coisas erradas, mas nós sabemos que nós também já praticamos ou ainda estamos nos libertando de certas atitudes, mas Deus, em seu amor, sua misericórdia, sua graça, está nos chamando para essa vida maravilhosa, não é? Valério, e para nós ser beneficiados de toda essa bondade de Deus aqui, tem que começar obedecendo às autoridades. Quando você obedece às autoridades, você passa a ser uma pessoa compreensível, deixa de ser, como é que se diz, tem a pessoa que é humilde, né? Deixa a pessoa de ser arrogante e passa a ser uma pessoa humilde. Porque antigamente eu pensava que a pessoa humilde era aquelas pessoas pobres, que dormia na rua. Isso não é pessoa humilde. Isso aí é a pessoa realmente que não tem nada na vida. Não pode. Pessoa humilde pode ser um pobre e pode ser arrogante um pobre também. Eu conheci pobre, mais pobre do que eu, uma arrogância tão grande que, meu Deus do céu, só Deus para salvar aquilo ali, né? E eu estava lendo essa mensagem aqui todinha, quando a gente acabou de ler, eu sempre costumo falar para você que Deus não castiga ninguém, porque Deus é amor. A gente somos castigados pelas nossas próprias ações. Aí o versículo 11, eu acho que me prova isso que eu falo, que diz o seguinte: pois, a saber que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesmo está condenada. Ou seja, a pessoa se condena por si mesmo e depois bota a culpa em Deus. Ah, Deus está me maltratando, está sendo injusto comigo. Não. A pessoa mesmo está sendo injusta com ele porque está fazendo as coisas erradas. E que Deus não castiga ninguém, porque Deus quer que ele não faça isso. Mas ele faz, então, para ser castigado. É muito fácil eu fazer um bocado de coisa errada e dizer que Deus está me castigando. Não. Certamente o pecado tem suas consequências, né? O que Deus deseja para a gente é sempre o melhor. Claro. Deus está aí para perdoar nosso pecado. Mas Deus não vai perdoar nosso pecado se eu não me arrepender.
se eu não deixar de fazer. Então, quem é que vai me condenar? Sou eu mesmo, com a minha ignorância. A verdade é essa. Na minha opinião, não sei se eu estou certo ou errado. Quem mais quer comentar sobre essa misericórdia de Deus, a bondade de Deus? Ore. Aleluia! 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 Vamos cantar e vibrar, né? Uhum. Amém. Quem mais? Vou falar só um pouquinho. Sim, Fátima? Então, eu acho que a gente tem que se sentir privilegiado por estar entendendo essa palavra de Deus, porque fomos escolhidos. Porque quando a gente está no mundo, eu estou dizendo que eu já fui do mundo, aí eu sei, tudo é normal. As coisas que a gente hoje acha que é horror, a gente achava que é normal, todo mundo falava, tá banalizado palavras, xingamentos, essas coisas assim. A gente vê as pessoas xingando alguma coisa e está tipo conversando com o outro. Aí a gente, quando está no mundo, não vê isso. Acha que é normal, que todo mundo fez. Mas quando a gente começa a entender a palavra de Deus e a vontade dele para conosco, a gente vai sabendo, entendendo que aquilo não é coisa para a gente. A gente vai tirando da nossa vida. Amém. Amém, irmão, é isso mesmo. Passado apagado. Verdade. Muito bem. Concordo. Então, ali eu falei que boas obras aparecem várias vezes. No versículo 8, fala, fiel é esta palavra, quero que você afirme categoricamente essas coisas para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Eu achei interessante o contraste, que lá em cima no 5, diz que não fomos salvos por atos de justiça por nós praticados, mas devido à misericórdia de Deus. Não salvo por causa das minhas ações, por causa das minhas obras, mas aquele que ganhou a salvação vai praticar as boas obras, né, em gratidão a Deus, porque tem uma vida transformada, né? Eu não sou salvo porque eu mereço, porque Deus tem que me dar a salvação, mas quem ganha a salvação tem o prazer em servir a Deus e amar o seu próximo, não é? Lara, eu até concordo muito com você, mas na realidade, para mim, no meu ponto de vista, ninguém se salva pelas boas obras. Mas se você não se salva pelas suas boas obras, muito menos pelas obras más. Eu acho que as boas obras é um começo, é uma preparação para que Deus possa te perdoar, entendeu? Porque não é pelas obras que você sabe, é pela misericórdia de Deus. Mas se você não faz boas obras, aí é que não tem chance mesmo. Você fazendo boas obras, você vai ter mais chance de Deus te perdoar. Esse é meu ponto de vista. Tem mais. Você não fala hoje que você estava lá com o seu problema com alcoolismo e outros pecados. Aí foi a misericórdia de Deus que resgatou você. Sim, me levou. E agora, sendo uma vida transformada, vocês tentam agradar a Deus e ajudar o seu próximo. Sim, com Mas certeza. toda honra e glória a Deus que resgatou um grande pecador, né? Se eu posso falar aí. assim. E me tirou lá do fundo do poço. Isso. Para levar para... Privilégio é o nosso que fomos escolhidos. Isso. Sandy? Eu concordo um pouco com o que o irmão Francisco está falando, né? Porque realmente, muitas vezes temos falado que não são nossas obras que fazem ganhar a misericórdia de Deus. Não, está aqui no versículo 5. Exatamente. É Deus que nos escolheu, é pela graça dele que fomos salvos, não por nós mesmos. Sim. Só que no momento da gente conhecer a palavra também, o tempo todo escutamos, e é verdade, Deus cuida da gente
do seu jeito, mas a gente está aqui nesse mundo, então é a gente que tem que fazer as coisas também para os outros, né? Deus usa nós para poder ajudar um irmão. Eu sempre falo, não precisa ser com dinheiro. Quando a gente não pode, a gente faz com um abraço, com uma palavra, com um carinho. Tem muitas maneiras da gente ajudar os nossos irmãos, Amém, dando uma irmã. força. Temos a nossa irmã Laudiceia, né, que está passando por um momento muito difícil, sempre oramos por ela. E hoje eu conversei com ela e ela fala assim, às vezes eu me sinto fraca, porque eu estou longe, eu estou sozinha, e escutar uma palavra de conforto de alguém é muito importante para mim. Quando a gente está num momento de dificuldade, a gente encontra a Bíblia, mas também nós, como irmãos, temos que ajudar os outros, né? Está escrito o tempo todo. Deus mandou a gente cuidar dos nossos irmãos, fazer a nossa parte. Então, assim, se Deus cuida da gente, a gente também tem que cuidar dos outros. Amém, irmã. Com certeza. Não, foi o que nós vimos no capítulo 2, semana passada. Ele se entregou Sim. por nós, a fim de nos remir de toda maldade, Isso. purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Então, as duas coisas são necessárias. Então, aqui mais para o final, no 9, como também vimos em Timóteo, tem que evitar as discussões sobre coisas bobas, coisas que não levam a lugar nenhum. Temos que ensinar o que está na palavra de Deus, aquilo que é importante, que tem proveito, mas não ficar discutindo, como diz aqui, né, genealogias, contendas, coisas sem valor. E eu queria também frisar o 10 e o Francisco já leu 11, mas o 10 nós vimos naquele dia que falamos sobre a disciplina na igreja. Quais são os motivos, possíveis motivos para a exclusão de um irmão? E vimos que é o irmão que teima no pecado, que não se arrepende, o irmão que está ensinando doutrinas falsas, e aqui o que cria divisões, que são 3 pecados graves, que se a pessoa persevera nesses pecados, não se arrepende, essa pessoa não pode permanecer na congregação, que diz aqui no 10, né? Quanto àquele que provoca divisões, adverte-o a primeira vez, a segunda vez, depois disso, rejeite-o. Claro, sempre havendo a oportunidade de um arrependimento e um retorno, que é o que a gente deseja. A irmã Lídia? Tá bonzinho. O irmão Francisco falou uma coisa e você falou em seguida, então eu vou pegar as duas coisas. Ele falou que, assim, que a generosidade de Deus alcançou, no caso ele. Mas, assim, por um momento dá a impressão, então, que Deus escolheu alguns para ser generoso, não teve o mérito da pessoa buscar a mudança. Então, eu de vez em quando tenho esse diálogo, não vou falar discussão, né, com as pessoas. O que eu vejo, Lídia, que quando nós falamos sobre Deus, Deus é tão grande, Deus é infinito, eu sou um ser finito. Então, costumo dizer que Deus é muito grande para caber na minha cabeça. Então, eu não entendo algumas coisas sobre Deus. Por exemplo, acho que foi antes de ontem, estava conversando com o irmão sobre a Trindade, que tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, e os 3 são um. Então, eu e ele conversando, houve uma pequena divergência, ele levando mais para um lado, eu mais para outro lado, mas eu falei com ele, irmão, realmente, eu não entendo a Trindade. Eu aceito, eu sei que é uma realidade, mas exatamente como 3 podem ser um, eu não entra totalmente na minha cabeça. Outra coisa que eu não consigo entender totalmente é que Deus sempre foi e Deus sempre será. Que tudo que eu conheço, né, essa Bíblia, um copo, até minha própria vida, tudo tem um começo e um fim.
como é que Deus sempre foi, né? Que antes do mundo começar, Deus, né? Ele é o Deus eu sou. Eu não sei, não, minha cabeça não compreende totalmente. Então, da mesma forma, Lídia, eu não entendo exatamente como é que Deus chama a pessoa e como é que nós aceitamos. O que eu cito, eu acho que é Filipenses 2, 12 e 13, que se você lendo os dois versículos lá, um diz que nós temos que nos esforçar e o outro diz que é Deus quem faz tudo, que até o querer começa com Deus. É. Então, eu costumo dizer que é 100% Deus e 100% a gente. Que nós, até eu estava ouvindo alguém ensinando que falou, nós devemos orar como se tudo dependesse de Deus e nós temos que trabalhar como se tudo dependesse de nós. Não sei se é exatamente assim, mas, sem dúvida, tem a nossa parte e a parte de Deus. E sem Deus, nada somos. Mas eu também creio, como você disse, Lídia, que Deus está convidando todos. E nem todos aceitam. Mas eu acho que ainda não posso dizer que eu tenho mérito, porque eu aceitei. Porque eu estava morto e ele me chamou. Né? Então, como é que eu tenho mérito? Também acho que... Eu tenho agradecimentos, né? Eu também acho que a gente vai, um dia pode perguntar para ele muita coisa que não vai saber aqui. Não tem todas as respostas. Eu entendo assim, eu não tenho, eu questiono muitas coisas e já o que me tranquiliza assim, um dia eu posso perguntar para ele essas coisas. Sim. Mas eu perguntei essa porque talvez você tiver, como se colocou. Amém, minha irmã. Entendo. Ok. Olha, Léo. Minutinho. Vamos deixar a vez para quem não falou ainda, Francisco. A irmã Sueli. Eu tinha justamente pensado, até antes desse último comentário da Lídia, duas coisas. Uma que no versículo 3 menciona uma coisa que eu acho interessante. As pessoas têm um pensamento de que viver fora da igreja ou fazendo essas coisas é a liberdade, mas aqui ele trata isso como uma escravidão, né? Na verdade, essas paixões pelas coisas, né, do mundo não é uma liberdade, é uma escravidão, é uma coisa que a pessoa não consegue não fazer, não é uma escolha, né? Então, achei bem interessante isso, né? Para a gente também não ficar com essa tentação de falar, ai, que saudade, porque é uma saudade de um momento de escravidão, na verdade, né? É verdade. E o outro ponto que vai assim de encontro ao que vocês estavam falando agorinha é que não é pelo fato de que a gente não vai fazer as coisas boas e que isso não seja importante e necessário para a vida cristã. Isso é uma exigência, não é tudo bem, se eu não fizer, Deus vai me salvar de qualquer jeito. Não é assim. Não. Mas é porque não é suficiente para a nossa salvação. Só a graça de Deus para nos salvar. Não seria suficiente, sem a graça de Deus, a gente ser a melhor pessoa do mundo. Então, eu acho que é nesse sentido que fala que as nossas... que não é por causa da justiça por nós praticada, é porque isso não é suficiente para nos salvar, né? E também, lembrando, por exemplo, em Tiago, é fé com obras, porque uma fé sem obras não é fé. A fé que é real tem atitudes. Então, é tudo um conjunto de coisas, né? É difícil separar as coisas, né? Dizer que um é outro, é uma mistura ali. Ricardo está levantando a mão, está falando com alguém. Posso falar? Sim, pode. Achei interessante, Lário, quando você falou de Filipenses 12. 2, 12 e 13. 2, 12 e 13, isso. Então, no 12 diz, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Temor e tremor, né? Então, ele fala, desenvolvam sua salvação. Somos salvos para fazer boas obras. Não vamos fazer boas obras para sermos salvos, né? Então, nós somos salvos primeiro,
para fazer boas obras. Muito bom aí a colocação da Sueli, Obrigado. a sua, da Lídia. Muito bem. Muito bom. Muito bem colocado. Francisco, depois a Rose. Sobre o que a Lídia falou, sobre a escravidão das coisas, a gente realmente vive escravo das coisas que a gente quer parar, tem vontade de parar e não consegue, ou seja, faz aquilo que não quer. No meu caso, eu passei muito por isso. Posso dar 2 exemplos da bebida e do cigarro. Era uma coisa que eu sempre queria parar, mas eu não queria, mas eu não conseguia. Então, eu fazia aquilo que eu não queria. É muito complicado. Mas graças a Deus, só pela graça de Deus, né, eu consegui. E você falou o negócio da Trindade, que você não entende, que as pessoas, como é que a pessoa pode ser 3, uma pessoa só. Eu ia te fazer uma pergunta, mas acho que você não vai responder. Era quem seria porque você já me respondeu. Quem é o Pai de Deus? O avô de Jesus Cristo. Aí, né? Essas são coisas que a gente só vai um dia aprender lá no céu e se Então, aprender, né? Não, pelo não que sei a Bíblia diz, isso não existe, porque ele sempre foi. Pois Ele é o criador de tudo. é verdade, né? Ele é o criador de todas as Mas outras quem tem um coisas. pai, quem é filho tem um pai. E que tem um pai geralmente tem avô. E quem é o pai, Agora, né? você falando Aqui na Terra. Estou falando aqui na Terra. sobre avô, Francisco, é uma pergunta para você. Quem é o avô da morte? Não tenho a menor ideia. É o desejo. Que o desejo gera o pecado gera a morte. Então, tem razão. É mesmo. Então, Até porque que o salário do pecado é a morte, né? Isso, exatamente. E lá em Tiago fala que é nosso próprio desejo, até concordando com o que Francisco falou, né, que o pecado começa com a gente, eu não vou culpar os outros. Eu fiz, né? Foi minha, como a Sueli frisou ali no 3, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Ali é o começo do pecado que gera a morte. Então, escravo. depois Paulo fala aqui no 12, no 13, sobre algumas viagens, até ele quer que alguns irmãos vão até a ilha de Creta, onde Tito está, para que Tito possa ir até onde Paulo está. E aí, então, no 14, volta a falar sobre as boas obras, né? Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática das boas obras, a fim de que usem as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Então, está sempre batendo nessa tecla, e eu vejo que todo ser humano gosta de ser útil. Eu vejo isso nas crianças, né? Você coloca uma criança para trabalhar, depois elogia a criança pelo trabalho que fez, e a criança fica satisfeita. Eu noto também a mesma coisa, né? Nós fazendo uma coisa boa, bem feita, recebendo um reconhecimento pelo que fez, é uma grande satisfação. Né? Só um pouquinho. Completar um pouquinho. Pois não, irmã? Cabe a nós, os escolhidos, a obedecer essas advertências todas que tem aqui, né? Todos os escolhidos aqui, é bem advertido a não se envolver com tais coisas. E se tiver gente que não siga e a pessoa aconselhar 1, 2, 3 vezes, rejeite. E a pessoa não chegar, rejeite. Então, cabe a nós escolher aí. E Deus também nos deu o livre-arbítrio para escolher amar a Ele ou não querer, né? Não, ali foi o caso da divisão, né? Divisão é algo terrível em qualquer família e terrível na Igreja do Senhor. Deixa eu ver. Sim, Holly, desculpa, eu esqueci de você. Eu não esqueci, então, tudo bem.
esse capítulo eu posso ler todos os dias. Esse é receita para viver todos os dias da minha vida. Fora de casa, tudo. É lindo. Tá curto, mas tem tudo. Muito bom. E bem recheado. Exatamente. E outra coisa, eu vou falar é que Jesus, ele morreu para mim, para nós, com amor, porque ele não fez nada errado. Nada, nenhum. Até esta linda história, Pedro diz que ele vai ficar lá com ela e ele cortou a orelha de esse escravo, não sei quem foi, mas ele fez tudo para ficar para salvar. Mas na hora realmente para ficar com Jesus não fez nada. Ele até o famoso. Mas Jesus, ele sabia, ele também desculpou, não no filme, em Atos. Mas tudo foi amor. E nessa graça ele deu para nós, para fazer tudo, essa nova vida com amor. Essas leis, eles falando, esses mandamentos, eles todos foram judeus, como eles teve acordo para respeito às leis, mas eles não teve esse relacionamento pessoal. E nós temos, isso é tão lindo, de amor. Então, eu quero fazer as coisas certas, porque eu amo Jesus. Essa é a diferença. Ainda eu tenho problemas, porque depois de 54 anos, eu tenho que mudar. Isso está difícil. Então, essa humildade que ele está falando, eu estou aprendendo. Nossa, eu penso, nossa, eu sou muito... Eu estou descobrindo, nunca é suficiente. Cada dia eu estou ainda trabalhando para ficar mais ainda. Enquanto eu falo isso, eu errei. Então, me desculpa. Então, graças a Deus por tudo isso. Mas o amor de Cristo nos conquista, né? Ela ama isso. Sim. Obrigada, Fred. Então, que nossa religião não é uma religião de lei, de regras, mas é um relacionamento com aquele que nos salvou, aquele que se doou por nós. E que possamos ser cada dia mais parecidos com Cristo. Que é nosso desejo, nosso desafio e nosso privilégio. E o mundo precisa disso, né? Sério, já falei bastante hoje, mas só queria falar uma coisinha rápida. Pois não, irmã? Não, ali em Filipenses 13, para mim foi uma resposta do que a gente falou também, que fala na versão da linguagem de hoje. Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Amém. Aí, eu fiquei questionando se é mérito, se é dele, mas ele está ali ajudando nos pensamentos e ações. Uhum. Isso é um alívio, né? Ele está junto. Para mim, eu vejo assim. Então, quanto a essa questão, eu sei que você e o Francisco entendem muito bem a luta contra o vício, e eu vejo ali as duas coisas trabalhando, né? Se lutou anos e mais anos e não conseguiu, e finalmente conseguiu, certamente foi Deus. Mas você sabe que você também teve que trabalhar, né? Foi para o grupo e se dedicou e, né, tomou certas atitudes para mudar esses hábitos. Como a Rory disse, levou 54 anos para ser como nós somos, né? Não vai ser fácil mudar nosso jeito de agir, nossas reações. O que automaticamente, nosso piloto automático leva para coisas erradas. Então, tem que ser retreinado para fazer as coisas boas. Quando alguém a reação seja outra, né? Isso aí, a gente vê muito isso no esporte, né? Se você não lutar, não se dedicar, nada vai acontecer. Então, nada acontece se você nada faz. Sim. Entendeu? Quer ser o vencedor? Sem luta, não existe vencedor sem luta. Entendeu? Sim. E o pecado é a mesma coisa. Eu estou olhando para o relógio aqui. Podemos fazer mais algumas perguntas. Deixa eu ver as perguntas aplicando a palavra. Aqui uma boa. Por que a misericórdia de Deus é tão importante para você?
Deixa eu ver se quem não falou ainda. Esther, gostaria de falar sobre a misericórdia de Deus? Ou a Luísa? Esther vai falar? Seu microfone, Esther. Não ligou, não. Agora sim. Mas acho que... dele. Né? Nós vivemos... Hoje eu estava conversando com o irmão Joel, que esteve lá em casa para estudar, né? Ele estava falando, em meio à pandemia, tanta família dele foi embora muito mais jovem do que ele, e ele ficou aí, para a misericórdia do Senhor, né? Pela misericórdia do Senhor, ele ainda está aí. Então, é muito importante, né, a misericórdia do Senhor na nossa vida. Temos que dizer todo dia, toda hora, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, meu Deus. Luísa, quer falar? Então, a misericórdia de Deus é importante na minha vida e na vida de todos, porque é através dela que nós somos salvos, né? Amém. Por isso que é tão importante. Quer ver uma outra aqui? Bom, aqui são perguntas, não sei se vocês querem falar, talvez seja mais para refletir. Que aqui uma diz, fala sobre um trabalho que você pode realizar para fazer o bem e agradar a Deus. Eu sei que... A Rola, quer falar? Não, eu só quero perguntar, você vai falar sobre aquele Wikipedia, você enviou sobre as escravos? Não, eu pensei que era mais para a aula passada, sobre os escravos. Eu não pretendia entrar nesse assunto hoje, embora se a gente estudando Filemão semana que vem, ele é o Filemão escravo que foi liberto, né? Podemos até falar alguma coisa. Também tem uma aqui, o que você pode fazer esta semana para fazer as pazes com alguém, onde estava aqui a paz? Foi logo no início, né? Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis, mostrem sempre verdadeira mansidão para com todas as pessoas. Não sei se, no seu caso, existe alguém com quem você precisa fazer as pazes. Geralmente, num grupo, tem pessoas nessa situação. Se você precisando... Eu quero falar sobre... Ora por essa pessoa e se prepara para agir. Eu quero falar sobre isso, Léo. Sim, irmão. Eu gostaria que você me ajudasse com a sua sabedoria que Deus te deu. Vou falar de mim, o que eu posso acrescentar, vamos dizer assim, o que é que eu posso acrescentar para fazer a paz com uma pessoa que eu já tentei várias vezes e a pessoa finge que nem me conhece. Aí uma vez ele até mandou, você não se enxerga, não? Então, o que eu devo fazer? Porque eu acho que eu já fiz a minha parte. Se ele não quer de maneira alguma, e olha que eu não fiz tanta coisa errada. Eu não fiz nada que não pudesse me perdoar. Agora, ele achou que eu seria uma pessoa, acho que talvez assim, ignorante em termos de não saber mesmo, de não ter estudo, entendeu? Eu sei que ele realmente a última vez que eu tentei foi ele me falou assim, olhou para mim e falou assim, você não se enxerga não? Já te falei que eu não quero papo contigo. Aí eu desisti, né, Léo? Então, você pediu a minha sabedoria, eu vou ler Romanos 12, 17 ao 21, que é a melhor sabedoria que existe, né? E Romanos 12, 17 diz, não retribuam ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. 18, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber,
Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então, acho que nós podemos praticar tudo que está aqui. É claro que eu não posso obrigar ninguém a me perdoar, não posso obrigar ninguém a me amar, mas eu posso orar por aquela pessoa, tentar pedir a Deus para transformar a minha vida e, quem sabe, um dia as coisas mudam, né? Enquanto a vida há esperança. Essa pessoa já tem mais ou menos já uns 8 anos que eu não vejo mais, não sei nem se está vivo, se já morreu, não sei. Então. Sei que sumiu da minha área também, se mudou. Irmã Luísa, levantou a mão? Sim, eu lembrei de um versículo, que eu não sei qual é a passagem agora, que diz, no que depender de você, né, no que depender de nós... É o 18 aqui. É o 18. Ah, tá. Então, tá. No que depender de nós, né? Nós fazemos a nossa parte. Mas se o outro não aceita, tudo bem, né? Não podemos fazer nada. Eu me sinto até perdoado. Eu acho que eu já fiz minha parte, sabe? Não tem mais o que fazer nada, não. Depois dessa resposta agora, ficou todo animado, né, Francisco? Não, eu já sabia que a resposta era essa. Eu perguntei só porque eu lembrei desse fato, sabe? Porque a leitura aqui me lembrou isso, a pergunta que o Léo fez, me fez lembrar, mas eu já nem lembro mais disso, porque eu já me perdoei já. Quando a gente se perdoa, a gente já vive em paz com a gente mesmo. Então, para fechar, eu gostaria de voltar para a ideia de humildade, que é uma coisa que uma vez preparando, acho que foi preparando uma pregação, que eu li algo que me ajudou, que humildade é realidade, né? Que o orgulho é falsidade, que se eu fico orgulhoso, eu estou numa irrealidade, porque eu não sou nada demais. Eu sou uma pessoa, né? Em pouco tempo vou morrer, são poucas coisas que eu posso fazer, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Então, a humildade é a realidade, reconhecer que eu dependo de Deus, eu dependo de outras pessoas, eu tenho muitas falhas, muitas coisas que eu faço só com a ajuda de alguém. Então, e só vamos aprender quando somos humildes, né? Quando nós achamos que temos todas as respostas, já fechamos nossa mente e não vamos aprender mais nada. Praticamente já morremos. Então, se eu, que sou velho, quero permanecer novo, tenho que estar sempre ouvindo, aceitando, crescendo, buscando, e isso exige humildade, né, da nossa parte. Mas essa humildade, Léo, ela realmente, é por isso que a Bíblia fala que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha que um rico se salvar, porque a pessoa que tem muito dinheiro acha que não precisa de ninguém. E, na realidade, ele está rico também por causa dos outros. Se não fosse os outros, ele também não estava rico. Sim. E aí é muito difícil do cara que é milionário ter esse reconhecimento. Então, ele não tem humildade. Aí fica complicado, aí deixa para Deus julgar, porque Deus sabe de todas as coisas e ele sabe julgar. Então, eu gostaria de ler a oração que está aqui na folhinha. Depois vou pedir ao nosso irmão Ricardo para orar pelos pedidos. Aqui está escrito: Senhor nosso Deus, continue nos mudando todos os dias. Amém. Reconhecemos que precisamos mudar muito. Faça de nós, ó Pai, pessoas pacientes, pessoas puras. Use-nos para fazer o bem e para buscar a paz. Enche-nos, Senhor, com seu Espírito e a sua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu parar de gravar aqui.